Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ilumine e nesse tempo de graça possamos uma vez compreender, assimilar e guardar a palavra no coração e no pensamento, que ela se transforme em atitudes concretas de pessoas que estão dispostas a buscar uma conversão de vida. Amém? A primeira leitura da carta a Tiago é interessante, né? Fala de tentação e fala de provação, né? Que Deus não é aquele que tenta para o mal. Isso Deus não faz. Pelo contrário, Ele nos seduz para o amor. Essa é a missão de Deus. Por quê? Vai dizer São João, porque Deus é amor. Ele nos seduz, nos leva, nos conduz para amar cada vez mais. Então Ele não nos leva à tentação do pecado. Quem nos leva à tentação é a concupiscência, essa tendência que temos do pecado, né? E é interessante a gente perceber como que o inimigo faz. O inimigo, ele estuda. Se tem alguém que estuda, né, o ser humano, que conhece o ser humano, é o inimigo. Ele estuda, ele me estuda, ele estuda você, ele estuda cada um de nós. Ele sabe das nossas defesas, ele sabe dos nossos pontos fortes, ele sabe, conhece a nossa vida, porém também sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe, e é lá que ele vai agir, é lá que ele vai atacar. Ele sabe, puxa, eu sei que o Frei, ele tende para esse lado, eu sei que o Frei tem essa debilidade, eu sei que o Frei isso aqui, então é lá que ele vai atacar. É lá que ele vai atacar, porque ele sabe das minhas, das suas fraquezas, e ele quer entrar através da porta dessa fraqueza, que pode ser chamado de concupiscência, que pode ser chamado de pecado. Ele vai lá. Aquela pessoa fala mal dos outros, fofoqueira, enfim, fofoqueiro ou fofoqueira, né? Porque aqui não tem gênero, né? E sabe que, e vai lá e ataca, e promove, e muita gente cai nessa cilada, e ele tem todo mundo nas mãos deles. É interessante, gente, amanhã começa a quaresma. Amanhã começa um tempo de graça. Não é porque o padre vai trocar roupa de verde para roxo, não é só isso. É um tempo de 40 dias, é um tempo da graça. É um tempo de combate. É um tempo de viver esse espírito da quaresma em preparação ao grande tempo da Semana Santa. A quaresma que vai de quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. 40 dias. 40 dias para quê? Para a gente combater. Combater o quê? 3 coisas. A igreja vai nos convidar nesse combate espiritual para 3 coisas. Anotem isso. Memorizem isso. 3 coisas. A nossa luta, a nossa vida é um combate com 3 coisas. Primeiro o inimigo. Primeiro o demônio. Demônio que tenta sempre nos seduzir. Arma para nos seduzir. Ele vai nessa sedução.
Depois, é claro, nós somos tentados a entrar nessa dinâmica das coisas que o mundo oferece. O mundo oferece essa busca desenfreada do consumo, do prazer, enfim, trabalha a nossa mente para nos afastar de Deus, da fé, da espiritualidade, do sacramento, enfim. O mundo oferece os seus prazeres. E muitos de nós somos contaminados por essas questões que o mundo oferece. Que as coisas que o inimigo oferece no mundo. Primeiro é ele, depois as coisas do mundo. E outro inimigo que a gente combate, que tem que combater, somos nós mesmos. Não que nós devemos ser nossos inimigos, mas a gente sabe que nós, pelo pecado que habita em nós, essa tendência que temos justamente assim de pensar coisas negativas, de gestos, de palavras, de atitudes que brotam no nosso coração. Outro dia a gente ouviu Jesus falar assim, o que torna impuro o ser humano não é o que de fora entra, de fora para dentro, mas o que torna impuro o ser humano é o que sai de dentro do seu coração. Porque é de dentro do seu coração que saem impurezas, maledicências, fofocas, intrigas, imoralidades e por aí vai. É de dentro do coração. Então esse tempo de quaresma, então, é um tempo de combate contra o inimigo, contra as tendências que o mundo oferece lá fora, que nos atraem, para a gente se afastar de Deus e contra nós mesmos. Esse combate espiritual para a gente ver essas tendências que temos dentro de nós, para nos fortalecermos, nos combatermos. E é por isso que a igreja, nesse tempo da graça, vai nos oferecer alguns caminhos. É um tempo de fazer propósito, minha gente. Um tempo de fazer propósito. Jesus disse no Evangelho hoje, será que ainda vocês não perceberam? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos Herodes, ou seja, essa tendência para o mal. Essa tendência de achar-se santo demais, quando na verdade as atitudes provam o contrário. Cuidado com esse tipo de fermento, o fermento que deixamos entrar no coração e que aos poucos vai crescendo e vai minando. Amanhã começa as cinzas. A igreja propõe, pelo menos, que nós façamos alguns propósitos. Não tente, pense no dia de hoje, que é um dia mais calmo. Pense em um propósito para a sua vida. Pequenos propósitos. Primeiro, um propósito penitencial. Faça um propósito penitencial. Ou seja, o que você vai se penitenciar? O que você vai querer renunciar nesse tempo? O que você se propõe realmente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você? Uma atitude concreta de penitência. Eu vou renunciar isso, eu vou fazer essa penitência. Para você, o que serve a penitência? Para combater o inimigo, para combater essas tendências, essas tendências que temos no coração do mal. Então façam a penitência. E outra coisa, para vencer o inimigo, oração. Então também se aproxime desse tempo em que o barulho, deveria pelo menos assim, diminuir, para você estar mais tempo com Deus. Participar talvez de algum retiro, participar da sua comunidade, das atividades que a sua paróquia, que a sua comunidade vai oferecer nesse tempo de quaresma, para você também estar mais perto de Deus. Na oração e também na penitência. E claro, tudo isso vai levar à prática concreta da solidariedade, da caridade, da esmola que a igreja oferece. E não esqueça também, quaresma é um tempo de jejum. Ontem eu fiz um programa, quem assistiu o programa ontem? Quem assistiu, Um programa Vida e Saúde. Eu trouxe um médico que falou muito bonito, muito bem. Ele falou assim, da necessidade, é bíblico, o jejum. O jejum, realmente o jejum concreto, o jejum de abster-se, Primeiro que desintoxica o corpo, e ajuda você a se domar. Então, amanhã começa a quarta-feira de cinzas com a prática de jejum. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos pedir que, rezar com essa palavra de Deus. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia. Aqui estamos nós, os teus filhos, Senhor. Hoje aprendemos na primeira leitura o cuidado diante das tentações, das ciladas, das provações. Deus não tenta. Deus chama para o amor, para a graça. Mas nós somos tentados a cada dia, Senhor. Por essa tendência que temos muitas vezes dentro de cada um de nós. Sabemos que o inimigo tem poder, tem força, e ele faz de tudo para também nos seduzir, porque nos conhece. Conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, sabe dos nossos pontos fracos. Ele sabe. E é lá que ele vai potencializar. É lá que ele entra dentro, ele entra em nossas vidas. É lá
que ele vai tentar nos contaminar. Ele sabe dos nossos pontos fracos. Nós aprendemos hoje, Senhor Jesus, que devemos, nesse combate espiritual, vencer as forças do inimigo, vencer essas tentações que o mundo nos oferece, para a gente consumir, gastar, para a gente se envolver com as coisas que estão aí atrativas. E aí entra na questão da sexualidade, da moralidade, da indecência. Somos atraídos por isso e contaminados. E principalmente aquelas tendências que temos dentro de cada um de nós. Essa inclinação, que a palavra de Deus fala de concupiscência, que nada mais é com essa tendência que nos arrasta para o mal. Vamos começar, Senhor, um tempo de graça. Um tempo proposto pela igreja, um tempo bíblico de 40 dias, onde vamos fazer propósitos de melhorar a nossa vida, de rever a nossa vida, para ver se a nossa vida está de acordo com a graça de Deus. Se estamos vivendo de acordo com a graça de Deus, ou continuamos ainda sendo dominados pelas forças do mal, pelo pecado que nos atrai, pelo pecado que o mundo nos atrai. Dê-nos a graça, Senhor, de aproveitar bem desse tempo, de aproveitar esse tempo que é um tempo da graça, um tempo de cura, um tempo de purificação, para a gente se conhecer um pouquinho mais, e perceber se as nossas palavras são palavras de Deus, se as nossas atitudes são atitudes de Deus, se o nosso comportamento é um comportamento cristão, se onde nós vamos são lugares de Deus, se a boa parte das nossas conversas com as pessoas são conversas que edificam, se nós somos capazes de fazer jejum, de renunciar, de fazer uma penitência, uma caminhada penitencial, para a gente estar em comunhão com Deus e merecer lá na frente, depois desses 40 dias, celebrar com alegria esse combate, essa vitória, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Dai-nos, Senhor, essa graça, de não nos contaminarmos com os fermentos, com o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a falsa santidade, ou a falsidade. Converte o nosso coração, Senhor Jesus. Converse um pouquinho com Cristo agora. Converse um pouquinho no silêncio do teu coração, porque Ele certamente já vai começar a apontar os caminhos daquilo que eu e você, cada um de nós, precisamos melhorar e nos convertermos. Converse um pouquinho com Jesus. Envia, Senhor, sobre cada um de nós o Espírito Santo. E ajude-nos, Senhor, nesse tempo da graça que começa a vencer as ciladas e tentações do inimigo, os atrativos que o mundo oferece, e principalmente a domar os impulsos e as tendências que trazemos dentro de cada um de nós.